Olá, nono ano, voltei agora com a página 80. Vou falar de grandezas inversamente proporcionais. Esse assunto a Pro já fez uma breve introdução no primeiro videozinho, certo? A partir de agora, vamos completar a apostila juntos, sempre com a explicação paralela. Então, vamos lá. A quantidade excessiva de acessos simultâneos na rede pode prejudicar a internet, deixando-a mais lenta. Dessa forma, se na mesma rede houver diversos aparelhos fazendo download, o tráfego ficará congestionado, deixando mais lenta a velocidade do download para todos os usuários conectados. Acompanhe as atividades a seguir para entender melhor como funciona a distribuição da internet. Então, presta atenção. Aí, aqui, ele fez o quê? Vamos lá. Veja a tabela ao lado, a quantidade de dados que cada aparelho recebe em relação à quantidade de aparelhos conectados. Então, presta atenção. Vamos lá acompanhar. Aqui, ele fala pra gente um aparelho, quando tem um aparelho conectado, certo? A quantidade de MB por aparelho é 5.000. Eu aumentei a quantidade de aparelhos, então, deste lado eu multipliquei por 2. O que vai acontecer com a quantidade de dados? Vai fazer a operação inversa, vai dividir por 2. Então, quando isso ocorre, então, olha lá, quando de um lado a grandeza sobe, olha a flechinha para cima, e do outro a grandeza cai, eu posso afirmar que são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Então, olha lá. Desse lado eu multipliquei por 2, desse lado eu vou ter que dividir por 2. Agora, presta atenção, ele faz uma comparação. E se fossem 4 aparelhos? Então, deste lado eu multiplico por 4. Isso indica que do outro lado será dividido por 4. Então, 1.500 dividido 5.000 dividido por 4 daria 1.250. Tudo bem? Vamos lá para a página 81, que ele faz uma análise, tá bom? De toda essa informação da tabela. Então, olha lá. Analisando a primeira e a segunda linha da tabela acima, que são as setas vermelhas, da página anterior, complete a razão entre os valores. Então, olha lá. Um aparelho está para... Então, olha lá. Um aparelho... 2 aparelhos, simplificou a fração, ficou meio, certo? Aí, na outro espaço, você vai colocar a quantidade de dados, então, ficaria 5.000 dividido por 2.500. Isso é o mesmo que 2 sobre 1. Presta atenção aí, na razão entre eles. A razão aqui é 1 para 2 e aqui é 2 para 1. Você consegue perceber que é o inverso? Isso mesmo. Então, ó, analisando as razões encontradas no item anterior, assinale a correta, certo? Então, vamos lá. Vai tampar aqui. Vamos analisar. O valor da quantidade de aparelhos, vamos colocar um pouquinho mais para o canto. O valor da quantidade de aparelhos indicado na segunda linha, ele é o dobro da quantidade de aparelhos indicada na primeira? É verdadeiro, ó. 2 é o dobro de 1. Agora, vamos ver se tem mais alguma verdadeira. O valor da quantidade de aparelhos indicada na segunda é metade da quantidade da primeira? Não. 2 não é a metade de 1. Item C. O valor da medida da grandeza de capacidades de dados indicada na segunda coluna. Deixa eu arrumar aqui a apostila. Aí. O valor da medida da grandeza, capacidade de dados indicada na segunda coluna é o dobro da medida da capacidade indicada na primeira? Isso é mentira. Esse 2.500 não é o dobro de 5.000. Agora, vamos lá para a última. O valor da medida da grandeza, capacidade de dados, indicada na segunda linha, é a metade
da medida da grandeza indicada na primeira. Aí sim, 2.500 é metade dos 5.000. Portanto, a primeira e a última estão corretas. Tá bom? Item C, complete na tabela os quadradinhos em vermelho com a operação que indica a proporcionalidade encontrada, tá? Isso nós já fizemos no momento que a Pro estava falando ali atrás. Então, vamos lá agora. Você percebeu? O valor da quantidade de aparelhos aumenta e o valor da medida da grandeza capacidade diminui simultaneamente. Quando duas grandezas variam em razões inversas, olha lá, 1 sobre 2, 2 sobre 1. Ou seja, quando a razão entre os valores de uma grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da outra, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais, tá? Agora, nós vamos fazer aí, aproveitando a primeira e a terceira linha. Então, vamos colocar, olha só, um aparelho e 4 aparelhos. A razão seria 1 para 4. E a capacidade de dados seria 5.000 para 1.250. Simplificando, ficaria 4 para 1. Olha as razões. Elas estão invertidas. 1 sobre 4 e 4 sobre 1, certo? O fator que indica o quanto estas grandezas diminuem é chamada taxa de variação. Tudo bem? Agora eu vou para a última página, 82, que é onde nós vamos exercitar